Olá pessoal, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, seu programa semanal sobre fundos imobiliários aqui no Infomoney. Toda terça-feira, 7 da noite, você acompanha os principais assuntos e análises importantes aí no segmento de fundos imobiliários. Hoje a gente recebe o Danilo Barbosa do Clube FI, analista do Clube FI, que vai apresentar um relatório completo sobre o segmento de lajes corporativas. Segmento que, se a gente considerar os principais tipos de fundos imobiliários, é o que menos avançou ou que avança em um ritmo mais lento. A gente vai entender o porquê desse comportamento e acompanhar vários dados que, sem dúvida nenhuma, ajudarão na sua tomada de decisão, principalmente pensando aí no investimento em fundos imobiliários do setor de lajes corporativas. No final do Liga de FIIs você confere também a lista dos fundos imobiliários mais recomendados para comprar em março de 2024. E já que estamos aqui na fase de recados, não esqueça de assinar a nossa newsletter, a newsletter do Liga de FIIs. Todas as notícias, as principais notícias, na verdade uma seleção de notícias para você investidor de fundos imobiliários toda quarta-feira na sua caixa aí de e-mails, na sua caixa de mensagens, meio-dia. É só procurar aí na descrição do nosso vídeo, você tem o link e faz a assinatura. Claro, participe também da nossa transmissão. Deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, reforço, muito importante aí a sua inscrição para que a gente fortaleça cada vez mais o canal do Infomoney e que a gente possa continuar oferecendo aí um conteúdo de qualidade com convidados de qualidades como o Danilo Barbosa para ajudar aí nos seus investimentos, ok? Então, deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, toque no sininho para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal do Infomoney, no canal do Infomoney no YouTube, ok? Bom, hoje a gente tem na nossa central técnica os trabalhos do Donádio e também do Tanaka, que vão disparar a nossa vinheta. E já saudando o nosso convidado de hoje, Danilo Barbosa. Tudo bem, Danilo? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Liga de FIIs. Obrigado pela participação. Obrigado. Muito bom estar aqui novamente falando sobre a raiz, dos fundos imobiliários, que são os imóveis e como que essa classe vem performando um pouquinho atrás, um pouquinho não, bastante atrás de todos os outros segmentos, quando a gente compara principalmente com galpões logísticos, que não teve variação, praticamente oscilações ali, grandes oscilações nas cotas. Shoppings, a gente viu tudo o que aconteceu, pós-pandemia, sofreu bastante fechamento e recuperou muito bem. 2 anos já à frente em termos de valorização, quando você olha os segmentos par a par, e Lajes ficou bastante para trás, já estava para trás. Se você olhar num horizonte mais amplo, de 2015 a 2018, a gente chegou ali, patamares de 24% de vacância. 2019 foi um ano muito bom, essa vacância do Brasil em geral caiu significantemente, teve bastante ocupação, chegou mais próximo ali dos 20%, e aí veio a questão da pandemia e o conceito, a obrigação de home office de todo mundo, mudou a rotina aí, todo mundo lutando para ver se ia viver ou não naquele momento, não se sabia o dia de amanhã, e aí o tempo foi passando, veio vacina, 2021 recorde de vacância, 1/4 das lajes desocupadas no Brasil, e agora a gente vê essa recuperação muito lenta de 21 para cá até 23, então acho que primeiro a gente pode fazer esse panorama mais macro, que na verdade é o imóvel, no fim do dia os FIIs são feitos de imóveis, e se o segmento está muito vago, isso rentabiliza muito menos o fundo vai pagar muito menos para o cotista, e ainda a gente tem um mercado muito, que hoje a gente chama de yield taker, tomador de yield, precifica aquele fundo, às vezes não pela classe, não pelo que tem dentro do fundo, a gente encontra algumas discrepâncias do cotista pagar realmente porque ele almeja receber.
Ô Danilo, o Danilo só é uma palhinha, né? Eu ia brincar até, você falou a questão do raiz, Danilo, eu ia até na abertura até ia brincar, né? Que hoje é um programa para o investidor raiz mesmo, né? Falar sobre lajes corporativas, né? Os fundos imobiliários começaram mais ou menos nesse segmento, né? Principalmente nesse segmento. Então é um programa mesmo para aquele investidor raiz, e para falar sobre um segmento que realmente tem todas essas características que extrapolam até a questão do próprio fundo imobiliário, né? Porque é uma questão aí de comportamento da sociedade que a gente está observando hoje. O Danilo já deu uma palhinha, vai detalhar um pouco mais aí sobre este estudo completo que ele fez aí, que ele assina sobre esse segmento de escritórios. Mas antes, claro, a participação de Thiago Otucci. Boa noite de Thiago Otucci. Tudo bem, Otucci? Como é que você está? Tudo certo? Boa noite, Wellington. Boa noite, Danilo. Obrigado por mais uma participação aqui no nosso programa. Só para falar que shopping também é raiz, tá? Então, tem fundos antigos aí junto com o corporativo, mercado de tijolo. Ele não perdoa, né? Sempre ele lembra do shopping aí. Thiago Otucci, entusiasta aí dos complexos comerciais. Lembrando que a Mafê Violati, ela pegou algumas folgas, né? Emendou aí o carnaval até a Páscoa. Deve estar voltando aí nas próximas semanas. Enquanto isso, a gente toca aqui o barco com a participação do Otucci e do Danilo. Ô Danilo, detalhe então pra gente aí esse relatório, estudo, né? Esse relatório, né? Você analisou aí o comportamento das principais regiões, né? Falando de lajes corporativas, não só em São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil. Detalhe aí para a nossa audiência, para o nosso investidor e para a nossa investidora que continua participando. Deixa aí seu comentário. Boa noite aí para os demais investidores. Enfim, mas detalhe um pouquinho aí sobre esse relatório, Danilo. São dados que são disponibilizados pelo nosso parceiro Sila, né, uma empresa que é especialista nessa coleta de dados, e eles divulgam esses dados trimestrais sobre o desempenho ali dessas principais praças, e a gente dá um foco maior tanto no contexto de São Paulo como Rio de Janeiro. E aí São Paulo a gente também faz o acompanhamento de Alphaville, que também seria uma praça um pouco mais terciária aqui da capital. E nós fazemos relatórios específicos. Esse relatório de lajes a gente está disponibilizando gratuitamente dentro da nossa plataforma. Então você que quer baixar, é só você entrar lá, fazer o seu cadastro e baixar para você ver qual o nível aí de profundidade. A gente faz um relatório um pouco mais fora desse contexto de FIIs e mais focado dentro da parte imobiliária, falando de taxa de ocupação, absorção líquida, como que essa vacância está projetada vis-à-vis o novo estoque previsto. Então a gente tem praças que a vacância é muito baixa e a gente tem muito pouco estoque futuro, ou seja, a perspectiva para essas regiões é de uma queda ainda maior na vacância, e se a vacância já está muito baixa, o que pode acontecer com o preço? Subir. Então, e a gente faz esse tipo de relatório específico para cada tipo de segmento, nesse caso de lajes corporativas, que a gente vai tratar aqui durante todo o programa, mas a gente também tem relatórios de galpões, relatórios de shoppings, até relatório de loteamento e multipropriedade. Tá vendo? Vou passar a bola aqui para o Thiago Otucci, que estava ameaçando aí antes do programa, tem perguntas aí, enfim. A bola está com você, Otucci. Não, vamos lá. Então, Danilo, partindo do princípio que o investidor ele entendeu que é interessante ter esse segmento em carteira, né? Tipo, eu quero ter laje corporativa. Logo já vai se deparar aí com alguns fundos com desconto sobre o valor de patrimônio, mas na sua visão como analista, nessa tomada de decisão, né, de alguns fundos para compor a carteira desse segmento, o que o investidor, o que na verdade você, né, orienta, né, a tua decisão do que alocar, o que características de alguns fundos desse segmento que você fala assim, não, isso aqui eu evito de colocar em carteira? Já foi na veia, hein? Já não veio para brincadeira. Exato, já vai no peito mesmo, né? Bom, vamos lá. A gente pode dividir essa resposta em duas partes. Olhando já o que já valorizou e o que o investidor que não investiu lá atrás já perdeu, porque os fundos todos
até março, né, do ano passado, de lajes estavam praticamente todos muito descontados, havia uma discrepância muito grande, inclusive fundos muito bons, sem alavancagem, estavam com desconto, e hoje a gente já observa que esses fundos com melhores localizações, menor alavancagem, que tem potencial de giro de carteira, ótima gestão, já recuperou preço. E aí o investidor fica muito atento ao PVP e fala, poxa, que esse aqui já está no PVP 1,0 não sei quanto, e aí tem aquele outro com PVP 0,80 que está com 20% de desconto, seria uma oportunidade? E aí o cuidado vem nesse momento, porque aquele fundo que não valorizou, ele com certeza tem algum gap. E não é muitas vezes gestão, muitas vezes somente a questão da vacância, alavancagem, muitas vezes são esses 3 tipos de gaps que existem no mesmo fundo. Então, se o fundo ainda tem desconto, provavelmente ele está com uma vacância mais alta. Se ele está com uma vacância mais alta, ele está majoritariamente localizado em regiões mais secundárias. E aí você precisa ver essa questão de regiões secundárias, porque tem regiões secundárias que tem uma probabilidade maior de ocupação, tendo em vista que você já tem essas principais regiões de Faria Lima, Vila Olímpia, Itaim, com uma vacância muito baixa. Recentemente nós tivemos a transação aqui do prédio do Itaú, valores astronômicos e em uma área gigantesca. Então, esses 10 mil metros que foi transacionado, se fosse comprado, por exemplo, pela XP e ela optasse ficar com o prédio, para onde iria ali os 10 mil metros quadrados de pessoas? Eles teriam que ir para regiões, né, que hoje, sei lá, Chucre e Zaidan estão com maior vacância para poder comportar essa grande área. Então, dentro das principais regiões, você tem esse contexto de que não tem mais áreas para serem, inclusive, construídas, CEPAC é muito caro e você vai ter só espaços menores, você não vai conseguir alocar aquela área que é maior. Então, só para não fugir da pergunta dele, o que eu olharia? Esse fundo que está descontado, ele vai ter um dividendo menor, ele vai ter uma região mais secundária. Eu olharia muito se esse fundo está ou não alavancado, porque no dado momento que ele tem uma dívida para pagar e ele não pode emitir novas cotas, ele provavelmente terá que vender ativos, e o mercado sabe que ele está querendo vender ativos, a que preço vão ser vendidos esses ativos, né? Então, eu optaria por regiões mais secundárias, uma alavancagem um pouco mais saudável. Regiões secundárias, eu já optaria um pouco mais para Chucre e Zaidan, que tem um potencial um pouco maior, está mais próximo ali da Berrini, inclusive, né? Então, e já fugiria um pouco de Alphaville, fugiria de Rio de Janeiro. Eu sei que tem fundo imobiliário com posição em Rio de Janeiro que tem prédio 100% ocupado, mas nesse momento o Estado vive uma situação bem complexa. E dentro, né, dos próprios FIIs, nós temos um estoque muito baixo quando a gente compara o estoque total. Apenas 20% de fundo imobiliário está dentro, né, desse estoque de lajes corporativas. Então, tem um potencial ainda muito grande. A gente observa que as transações ocorrem mais ou menos nos mesmos imóveis entre os próprios FIIs, vem pouca coisa nova, então eu teria um pouco de cautela também nesse momento, mas eu não deixaria de aproveitar oportunidades e balancear a carteira com fundos que já estão bem precificados. Não é porque esse fundo está precificado que ele ficou ruim. Se ele ficou caro, e não é a situação atual, né, você vê fundos, os melhores fundos a preço justo, então, vendo o valor relativo, né, da avaliação, se você for fazer um valuation aí, você pode ainda ter um ganho, né, um valuation intrínseco de fluxo de caixa, né, que a gente faz no próprio Clube FI. E quando a gente olha mais regiões secundárias, mais desafiadoras, e aí ver esse nível de ocupação e curva de ocupação dessas regiões um pouquinho mais secundárias. Legal, só para deixar bem claro aqui para o nosso investidor, para a nossa audiência, se a gente pegar então, na sua avaliação, dado esse relatório que você está apresentando para a gente, hoje, quais regiões a gente poderia considerar como mais desafiadoras? Eu ia falar mais arriscadas, mas talvez o termo melhor seja mais desafiadoras aí neste momento para o investidor que está pensando de repente em investir no mercado imobiliário e eventualmente por meio dos fundos imobiliários. Perfeito. Nós temos regiões, dentro das regiões desafiadoras, aspectos diferentes de imóveis. Por exemplo, região de Santo Amaro, 50% de vacância. Já tem uma questão de imóveis mais velhos, né, dentro dessa região. Uma outra região secundária, Alphaville, que tem um contraponto, né, ali de Santo Amaro, já tem imóveis mais novos, porém a ocupação ainda bem baixa quando a gente olha a ocupação até melhor que Santo Amaro,
mas ainda bem desafiadora, principalmente porque tem muitos fundos com região ali de Alphaville, também Rio de Janeiro. E, para complementar, a região da Chucre-Zaidan também seria uma região mais secundária, porém com um viés mais positivo frente a frente Santo Amaro e o próprio Alphaville. Claro, você vai ter outras regiões, como o Largo da Batata, também que tem desafios e vacância, e também tem questão de fundo imobiliário ali, e regiões de Berrini que sofreu bastante e também vem recuperando, mas também não tem tanto FII por ali. Então, você tem essa discrepância, né, de preço, de metro quadrado e qualidade, e o que importa muito mais nos fundos imobiliários, né, em Lajes, é a localização no fim do dia. Porque você pode ter um prédio que seja ali um prédio que não seja AAA, seja um classe A, mas aí ele está numa excelente localização, como por exemplo o condomínio São Luís, que foi feito um excelente trabalho ali também da Telos, e eles têm uma liquidez grande no mercado, tanto que foi transacionado, né, recentemente. Então, se fosse escolher entre localização e qualidade dentro de uma laje comercial, eu com certeza optaria pela localização. Aliás, o São Luís foi negociado com outro fundo imobiliário, Isso, se não me engano, né? exato. Interessante. Do Quiné, no caso. Exato. Já passo a bola aqui para o Tuque, mas só um destaque aqui do relatório do Danilo, né? É um trechinho que praticamente resume um pouco aí dos números. No quarto trimestre de 2023, o mercado imobiliário brasileiro de lajes corporativas enfrentou um cenário melhor do que o observado no início do ano. A vacância teve uma leve redução de 2% em relação ao trimestre anterior, indo de 24,4% para 23,93%. Além disso, a absorção líquida, que havia sido negativa nos 2 primeiros trimestres do ano, passou a ser positiva em 70 mil metros quadrados no trimestre. Em linha com a maior procura por escritórios, o preço médio pedido teve um pequeno aumento de 88,08, ou seja, R$ 88,08 no terceiro trimestre do ano passado, para R$ 88,15 no quarto trimestre, devido exatamente ao fato de que os novos espaços vagos têm um preço pedido um pouco maior. Aqui, só para dar uma noção, aqui, uma contextualização aqui para a nossa audiência, e reforçando aquela coisa, né? A gente tem números gerais aqui, mas é importante observar região por região, e esse é o trabalho que o Danilo apresentou aqui, está apresentando aqui para a gente. Não é, Thiago Tuque? Sim. Uma outra pergunta, do ponto de vista um pouco mais, assim, um pouco mais macro, né? Para quem está, de novo, pensando em investir, ou até quem já investiu, já olhando para essa oportunidade, já entendendo que era mais arriscado, mas de repente já está meio impaciente, né? No sentido que, na visão, assim, Danilo, essa questão da recuperação do corporativo, você acha que está vinculada à questão que realmente essas fases dentro do ciclo realmente são demoradas, né? Até ter uma recuperação mais consistente, de redução de vacância, até isso chegar no aumento efetivo de rendimento na cota e isso começar a refletir também no próprio preço da cota no secundário. Ou você acha que isso realmente ainda não está superado, essa questão da pandemia, desse debate intenso que foi home office, agora mais um modelo híbrido, né? Nossa visão, acho que essa questão ainda do modelo híbrido, isso é algo que a gente pode considerar que está impactando uma possível demora maior para a recuperação do segmento? Perfeito, Tuque. Essa questão, há alguns diferentes aspectos do ponto de vista de quem é gestor, chefe, né, líder de equipe. Existe hoje, a gente estava até falando, um conflito de geração, porque essa geração mais nova, ela é uma geração muito independente, e a geração um pouco mais velha quer ver a pessoa trabalhando ali na frente dela, mesmo que os resultados são bem monitorados. Então, e essa pessoa mais independente, às vezes, nova geração, é a primeira vez que está trabalhando nesse modelo de volta, de presencial, e do ponto de vista até mesmo do RH, porque ele é responsável pelo turnover da empresa, então ele vai falar, bom, já que eu sou responsável, eu vou sentar para discutir aonde que a gente vai colocar essa equipe, esse escritório.
E a gente não pode deixar de falar de modelo home office e modelo híbrido nesse contexto de volta. Realmente, ele veio para ficar, esse modelo híbrido, e isso necessita-se de menos espaço, mas lembrando que a gente coloca até no relatório que há uma força muito grande das grandes empresas para que tenha essa volta cada vez mais, porque ela tem um risco ali intrínseco também trabalhista que precisa ser monitorado, porque o cara ou a menina ali sai à noite, chega e fala, putz, no outro dia acorda mais tarde e tudo bem eu começar a trabalhar às 10 e não às 9, ou às 9 e não às 8, porque eu trabalho até um pouco mais tarde, compenso isso, eu estou em casa, faço os meus horários. Só que para essa questão trabalhista, como está sendo feito esse monitoramento, né? Então, talvez não tão ok para essas grandes corporações, e quanto maior a empresa, maior a pressão dela para voltar e o sucesso também, porque ou você volta ou eu arrumo outra pessoa para colocar no seu lugar. Nós temos hoje no Brasil uma questão de 7% de desemprego aí, que é um número bastante significante. Quando a gente olha pelo aspecto dos Estados Unidos, que lá é praticamente pleno emprego, você fala para a pessoa voltar para o escritório, ela fala, eu vou para outra empresa que eu não volto mais nem ferrando, porque aqui eu tenho toda a minha comodidade. E aí, como que você convence essa pessoa a voltar, a ela pegar transporte, perder lá 1 ou 2 horas de transporte, alimentação bem mais cara do que ela estava acostumada, e aí fica esse conflito de empresa querendo voltar, a pessoa querendo ficar em casa, só que em casa ela precisa de muito mais foco para manter as entregas que ela tem, porque a pandemia acabou e a vida voltou ao normal. Nós temos hoje um contexto de que você vai ter atividades não só do lar, mas também tem questão de obra de vizinho, afazeres, né, que a vida cotidiana trouxe para todo mundo. Então, e aí eu pego já logo a projeção, fazendo esse gancho aqui com o que você falou, a projeção da vacância é de queda, justamente não porque há uma aposta que as empresas, o modelo híbrido, ele vá cada vez ser menor e vai acabar o home office, não. É justamente pela falta de novo estoque, falta de novas construções, porque você não tem novas áreas para você construir empreendimentos nessas principais regiões, e esse efeito de transbordo para as outras regiões talvez seja inevitável, mas, claro, como você disse, à medida que o PIB tem que avançar, né? O país tem que avançar em novas modalidades de emprego, né? Então, tem que criar mais cargos, né, postos de trabalho, para que se necessite de novas ocupações e essa ocupação aumente de maneira um pouco mais generalizada e não concentrada na mesma localização, fazendo pressão de preço muito pontual, como a gente vê agora nessas 3 principais regiões que a gente citou. Então, olhando para frente, eu sei que é um pouco difícil de falar, porque toda hora a gente está falando que Lages vão recuperar, só que olha o que tudo acontece, a gente está desde 2015 falando isso, que vai recuperar, porque não tem novo estoque e as coisas vão acontecendo, e recuperou em 2019, só que a gente teve esses 2 anos de revés, e agora, como os números não mentem, estamos começando a observar uma leve redução na vacância, e na nossa visão de research, no nosso contexto, essa queda deve continuar progredindo justamente pelo esse contexto mais de oferta e demanda. Talvez não por tanta procura de novos postos, né, porque a gente vai ter uma economia um pouco mais estagnada, né, ou mais estável, né, nesse caso, mas por realmente não ter novo estoque, e isso consequentemente ter essa pressão para redução da vacância. E não é uma redução que eu estou falando aqui, claro, de reduzir para 10%, né? É realmente um ciclo um pouco mais longo. Essa redução deve vir nos próximos 3 anos. Se for para 18%, 20%, já seria um ótimo contexto aí olhando nos próximos 3 anos nessa questão do segmento de Lages. Então é um segmento ainda para um ciclo um pouco mais longo, por isso que você faz a preferência de investir já em uns fundos que não tem essa questão de alavancagem, já estão pensando em novas emissões, em adquirir novos produtos, fazer giro de ativos, do que aqueles que estão em dificuldades, né, em termos de alavancagem. Então a gente prefere esse tipo de um pouco mais do arroz e feijão e menos da pimenta, né, nesse caso. Só para ver se eu entendi mesmo. Para você, então, talvez o principal gatilho aí para, de repente, esse segmento avançar seria
essa expansão da economia que pudesse proporcionar aí uma redução, né, no desemprego, ou seja, mais ofertas de trabalho, seria o principal gancho, porque de fato, como você destacou, eu estou cobrindo fundos imobiliários aqui pelo InfoMoney desde 2021, no finalzinho de 2021, e desde que eu comecei a acompanhar, tem essa expectativa, né? Agora é o momento das lajes, parece até o narrador, né? Hoje sim, hoje sim, hoje sim, e nunca vai, né? Hoje não, perfeito, né? Perfeito. E como você mesmo colocou, isso vem até de antes, né? De 2021. Seria o grande gatilho, então, para que a gente possa ver aí esse segmento avançar, alavancar? Podemos dizer que sim, mas a gente tem que observar que teve bons fundos. Em 2023 teve fundo de laje que valorizou 40%. Sim. Então, assim, a gente não pode generalizar e falar que realmente todos os gestores não fizeram boas compras ali, todo mundo comprou errado, apostando, né, numa região mais terciária, isso não existe. Alguns fundos já recuperaram bem e hoje estão próximo ao preço justo quando a gente olha do valor da avaliação. E a gente sabe que os fundos entregam rendimentos que fazem giro de ativos, entregam não recorrentes, que isso pode potencializar o fluxo de caixa e consequentemente, esse VP ele não é tão bem precificado do ponto de vista, né, quando a gente olha o contexto de vários imóveis ali dentro da carteira do fundo. Quando a gente fala de recuperação econômica, é um pouco complicado ficar sempre apostando, né, nessa questão de retomada de uma economia ficar muito mais aquecida, sendo que a gente já tem as projeções do PIB e não é nada de 10%, né? É muito pelo contrário, é uma projeção um pouco mais amena. Só que a gente tem já dado aí que a gente não tem novo estoque, né, à vista. E aí com essa questão que a gente citou de ter um aumento dessa demanda, de as empresas quererem sim ter um pouco mais de controle, atividades que envolvem colaboração, trabalho em equipe, e não tem essa questão de começo, meio e fim, que a pessoa consiga fazer aí sozinha, totalmente autônoma, a empresa vai querer que essa pessoa volte pelo menos alguns dias. Só que houve o quê? Um crescimento muito forte da vacância em poucos anos, em 2021, recorde histórico, e agora a gente já vê essa curva indo um pouco mais para baixo, mas como eu falei, o que é dado é que a gente está realmente um pouco dependente do aquecimento um pouco mais pujante da economia para que essa vacância seja um pouco mais baixa. Aí quando a gente fala de o que é vacância baixa e o que é vacância alta, né? Então, o nosso driver aqui é assim, vamos supor, regiões em que a vacância é abaixo de 10%, o poder de negociação é muito mais do proprietário. Então, você vai sentar com você e eu vou te falar o quanto que você vai pagar de aluguel, porque você não vai achar outro espaço desse tamanho, desse porte. Quando essa vacância ela é maior que 10%, o poder de negociação de aluguel é muito mais do inquilino. Ele não chega e fala, eu vou pagar tanto, mas ele vai escolher muito mais, vai pesquisar muito mais, e tem muita oferta, então os preços ali tendem a ser um pouco menores, e essa é a relação básica, né, da economia de oferta e demanda. Então, e aí a gente tem esse contexto de 25, né, 24 agora, 23,80 e alguma coisa, agora eu esqueci o número, mas um pouco, quase próximo aí, ainda é muito próximo de 25%. Então, o poder de barganha é muito mais próximo ali do inquilino. Claro, isso olhando num aspecto mais amplo, né, e falando de regiões mais desafiadoras. Mas quando a gente olha as principais regiões, claro, o poder de negociação é totalmente do proprietário nessas principais regiões, mas ainda o fundo imobiliário não está tão presente, né, a gente gostaria que todos os fundos imobiliários estivessem nas melhores regiões do Brasil, e não é isso que existe espalhados pelo Brasil todo. Inclusive, a gente não falou nada aqui de Brasília, mas Brasília também é uma praça bastante importante ali por conta do governo e tal. Então, tem essa questão de economia, tem essa questão de cultura, que vai ser discutido daqui para frente. Sim. Porque a gente já tem 2 anos de teste, né, porque 2020 e 2021 eu não chamo de teste, porque você estava meio que obrigado a estar ali. Ainda estava vivendo a coisa. Agora a vida voltou ao normal e as pessoas estão nessa questão de transição, de muita coisa acontecendo e você em casa.
Então, e aí como eu disse, empresa grande vai querer a pessoa de volta. E aí a empresa que é menor, ela vai ter esse poder de barganha de falar, olha, você pode fazer mais dias de home office, você vai gastar menos, você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque você vai estar em casa, então tem essa questão da sua autonomia, do seu tempo também. Então, a gente observa que nessa briga toda aqui maluca que a gente está falando, no geral, a vacância está diminuindo, mas ainda é muito módica, muito sensível, e o que ajuda isso, a gente pensar um pouco mais para frente, é que não tem prédio novo para ser, não tem tanto novo estoque para ser inaugurado. Sim, bacana, bacana. Vou até aproveitar aqui o nosso bate-papo, perguntar aqui para a nossa audiência se o pessoal está em home office ainda, se já voltou para o híbrido, se está vivendo essa transição que o Danilo está colocando aqui. Como é que está aí o comportamento, né, a vida aí do nosso investidor, da nossa investidora que nos acompanha? Digita aí no nosso chat ou nos comentários aí do nosso vídeo. E daqui a pouco a gente apresenta a lista dos fundos mais recomendados para março, né? Todo mês o Infomani faz uma compilação, ouvindo as corretoras, para saber, né, para listar aí os fundos que foram mais recomendados para o período. Daqui a pouco você confere a lista para março, Thiago Tucci. Sim, eu queria fazer uma pergunta também para o Danilo, nessa linha que falou do nível de estoque, né? Quer dizer, não tem muito estoque, nem estoque previsto em várias regiões, aí, essas mais importantes, onde os fundos imobiliários têm imóveis, né? Acho que eu vou fazer um racional, me corrija se estiver errado, Danilo, mas esse acho que é um aspecto interessante e positivo, porque pode ser que sim, que tem uma demora maior para essa recuperação, mas no momento que tiver esse gatilho, né, de começar a reduzir vacância e tudo mais, e chegar nesse patamar que você falou, né, que começa a ficar pró-proprietário, né, a partir dali vai ser possivelmente muito rápido e vai começar a ter uma demanda, né, por espaços, e a gente chama em economia que o imóvel, principalmente o corporativo, ele é uma oferta quase que perfeitamente inelástica. O que isso quer dizer? Quando o preço do aluguel começar a subir, demora muito tempo para o mercado conseguir construir novos prédios, né, motivados pelo aumento do preço, porque demanda, né, 3, 4 anos para levantar um prédio, principalmente numa cidade, por exemplo, como São Paulo, né. Então é nesse momento ali que quem tem cota de fundo imobiliário, possivelmente vai capturar muito bem esse retorno, né, que daí a partir dali realmente tem uma tendência de aumentar aluguel e preço por metro quadrado. Eu não sei se essa visão faz sentido. Perfeito. Eu não sei se tão rápido assim, mas você foi muito preciso, porque nessas principais regiões vai ter uma pressão de preço muito alta e a gente já está vendo agora, não precisa esperar nada, a gente está vendo locação a R$ 350 o metro quadrado, né, nessas principais regiões. Então você pega para uma empresa que não tenha um porte muito grande ou que não tenha uma receita alta, ela não vai conseguir pagar esse unitário de locação. Então ela vai ter que partir para as regiões que é 100, 150 e essas regiões mais próximas, que eu falo ali, Berrini, Chucre e Zaidan, são as mais próximas. E já existe ativo AAA para receber, né? Essa é o que você falou, demora 3, teve prédios aí que demorou mais de 10 anos para ser construído aí, terminar por conta de questões de alvará, né, de licenciamento todo. Você está contando às vezes só o período da construção, certo? Mas a gente tem que contar também desde o período da aprovação, isso já entra na viabilidade, a gente sabe que a questão burocrática ela é bem complexa. Então, aí você pega essa região, por exemplo, Chucre e Zaidan, que acho que está sendo a principal comentada aqui hoje, já existe ativo AAA e lajes de grande porte naquela região. Então, e a partir do momento que você tem uma pressão de preço muito grande nessas regiões e não tem espaço, não tem outra alternativa as pessoas irem para essas regiões. E aí, à medida que essas regiões secundárias também vão ficando ocupadas e caras, as regiões terciárias tendem a reagir. E aí eu acho que essa realmente seria um horizonte aí maior do que 10 anos para essas regiões, mesmo que a gente coloque ali dentro do relatório que Rio de Janeiro tem uma perspectiva de queda de vacância, sim, para os próximos 2, 3 anos, mas é uma queda ainda, vai cair nos próximos 3 anos, sei lá, no máximo 5%, que é a projeção da Sila, então, de uma vacância que vem muito alta. Então,
É uma queda que ela seria mais significante se a vacância fosse mais baixa, mas como a vacância é muito alta, esse 5% fica ali muito, muito pequeno perto da nível de desocupação que a gente tem hoje. Danilo, talvez você até já tenha falado, eu havia perguntado sobre regiões mais desafiadoras. Sim. De um outro ponto de vista, falando um pouquinho sobre regiões promissoras que fogem, de repente, do tradicional, né? A gente ouve muito falar sobre Faria Lima, aqui em São Paulo tem a Paulista também supervalorizada. Há alguma região que desponta aí como promissora fora desse raio aí de regiões já mais conhecidas? Para dentro de fundo imobiliário, o que a gente pode colocar, e aí oportunidade seria próximo aqui a Marginal, a próxima Marginal, seria uma região bastante interessante. Marginal do Pinheiros. Isso. Uhum. A questão da Vila Olímpia, você ainda encontra um metro quadrado um pouco mais baixo, apesar da vacância ser menor, mas ainda você encontra um metro quadrado muito mais em conta que a própria Faria Lima, então a Vila Olímpia seria uma região ainda bastante promissora. E como eu falei, Chucre e Zaidan é aquela promessa onde você tem a maior quantidade de área hoje e ativo classe A. Então você tem muito ativo bom, numa localização que é secundária, e áreas muito grandes. O que eu falo que é área grande? Né? O que é área grande e o que é área pequena? Vamos supor que você precise de 3 mil metros quadrados para uma empresa, e na Faria Lima, Vila Olímpia, Itaim, você não acha laje de 3 mil metros. Laje de 3 mil metros, para quem não sabe, seria algumas lajes ali do edifício Malzone ou até mesmo do próprio Itaú. Então você encontra essas lajes amplas, né, de 3 mil metros, onde você consegue colocar praticamente empresas todas num único andar. Nessas que as lajes são menores, você tem essa questão de ter muita segmentação da mesma empresa em vários andares. E as empresas gostam de concentrar as pessoas ali em poucos andares. Só que a região da Vila Olímpia já encontra esse tipo de problema, que você não tem esse tipo de laje, né, mais ampla. Então, tem esse desafio, mas se eu fosse escolher aqui essa questão de regiões mais promissoras, seria a volta da Berrini também, que eu acabei não citando, seria a região mais óbvia ali, depois ali desse Itaim, né, passando ali da Bandeirantes para o lado esquerdo. Então seria assim, a volta da Berrini seria primordial. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo na Berrini, e aquilo lá era um formigueiro. Depois pandemia não voltou, continua com muito espaço. A questão ali da urbanização de restaurantes praticamente está muito baixa, muito mais concentrado próximo aos próprios empreendimentos. Eu tinha a Berrini inteira, né, ocupada ali do varejo, bem pujante. Hoje a gente vê uma Berrini bem apagada. Então, o que eu apostaria seria primeiro, né, nessa Berrini, observar como é que a Berrini se comporta, e depois, vindo mais para a esquerda ainda, a região da Chucre e Zaidan, e Campo Belo, etc. Muito bom, muito bom. Olha só, falamos sobre regiões mais desafiadoras, regiões promissoras, perspectivas, panorama geral, números, ou seja, só abrir o relatório gerencial, tá tudo mastigado agora, né? Só abrir o relatório gerencial, analisar de acordo com as informações do Danilo, com o próprio Tuque, e, né, tomar sua decisão de investimento em relação principalmente aos fundos de lajes corporativas. Muito legal mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre os fundos imobiliários mais recomendados para março. Mensalmente, você já sabe, o InfoMoney ele compila os fundos imobiliários mais recomendados por 10 corretoras. A novidade deste mês de março, foi o Canip 11, o Kinea Índices de Preços, fundo de papel, ou seja, investe em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, e é um fundo, vale sempre ponderar, um fundo exclusivo para investidores qualificados. A lista segue com o KNCR11, o Kinea Rendimentos Imobiliários, também um fundo de recebíveis, ou seja, um fundo de papel. O XPML11, XP Malls, fundo do segmento de shoppings. Temos também o BTLG11, BTG Pactual Logística, como o nome já diz, obviamente, do segmento de logística. E, finalmente, e mais um fundo de shopping, o Vinci Shopping Centers, o famoso VISC11. Confira mais detalhes sobre as recomendações, claro, no site do InfoMoney. A matéria
com essas recomendações, você acompanha nesta quarta-feira no nosso site. É só conferir lá. Thiago Otuque, 2 fundos de shopping, Otuque. Não é só você que está animado aí com o segmento, não. Redes sociais, Otuque. É isso aí. Os analistas também no segmento de shoppings. Bom, quem quiser me seguir no Instagram, @Thiago Otuque. E como sempre comento, seguir também o Clube FI, no Instagram, @Clube FI. O nosso YouTube com muito conteúdo sobre mercado de fundos imobiliários. E, claro, nosso site, que é o clubefi.com.br, que é a maior comunidade aí de investidores de fundos imobiliários. Então, aproveite todos os nossos conteúdos, as carteiras recomendadas, os relatórios como esse que o Danilo produziu. E você, Danilo, tem compartilhado conteúdo nas redes sociais sobre fundos imobiliários? Só um pouquinho, todos os dias. Então já compartilha aí suas arrobas aí com o nosso pessoal. Perfeito. Lembrando que esse relatório que nós citamos durante todo o programa, ele vai estar disponível gratuito, né, para quem é cadastrado, ou seja, vai estar de graça, né? Você não precisa ser um assinante para poder acessar o nível de profundidade, né, das análises, etc. E caso queira me também seguir nas redes sociais, meu arroba é danbarbosaeng. Eu posto bastante coisa e também temos cobertura de FIAGRO, FIINFRA, FIPE também, que é um produto restrito para investidores qualificados. Então a gente tem toda essa gama dentro de um único research, né, independente, e aí você pode fazer as suas escolhas aí e você não tem nenhum viés, né, dentro do nosso lado e também isentas, né, opiniões isentas. Por falar em FIAGRO, hein? Vale até um programa aí para falar sobre o momento, né, do segmento aí de FIAGRO, mas deixa para uma próxima. Quero agradecer bastante a participação mais uma vez aqui do Danilo Barbosa no Liga de FIIs. Agradeço também a nossa audiência aí, tenho certeza, muitos comentários. Falta like, né? Dá tempo ainda, deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal. Agradeço bastante, a gente volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.